Olá! Na aula de hoje conversaremos sobre geometria, é o nosso grande tema da aula, sobre geometria euclidiana, apoiada nos axiomas de Euclides e especificamente sobre geometrias não euclidianas. Na verdade, hoje eu vou apresentar aqui as ideias básicas, introdutórias, de geometrias chamadas geometrias não euclidianas. É óbvio que para isso a gente precisa primeiro se situar em Euclides, na Grécia Antiga, né? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre o personagem Euclides, sobre o matemático Euclides, né, que viveu por volta de 300 anos antes de Cristo, escreveu uma obra fabulosa, chamados Os Elementos, né, que já temos uma tradução muito boa em língua portuguesa, né, feita recentemente pelo professor Irineu Bicudo. E Euclides, essa é uma imagem aqui, uma imagem do período do Renascimento, né, é na verdade uma imagem no Vaticano, na Capela do Vaticano, uma pintura de Rafael, um pintor do século XVI, e é uma imagem que retrata o conhecimento antigo, o conhecimento da Grécia Antiga, e num dado canto aqui dessa imagem, esse personagem aqui retratado pelo Rafael é Euclides, né, o chamado pai da geometria. Veja que ele está ali com um compasso, como se estivesse ensinando algum conhecimento de geometria para os seus discípulos, né? Bom, a obra de Euclides, a principal obra, né, são os Elementos de Euclides, ela se encontra em fragmentos, são fragmentos que a gente tem do tempo de Euclides, né? Aliás, fragmentos que são razoavelmente posterior ao tempo de Euclides, né? Esse é um dos fragmentos mais antigos que se tem dos Elementos de Euclides, ele data de 100 anos depois de Cristo, então 400 anos posteriormente a Euclides, tá certo? Bom, Euclides é considerado o pai da geometria, por quê? Porque nesse livro, né, o livro Os Elementos, essa daqui é a tradução em língua portuguesa, nesse livro o Euclides organizou a geometria de um jeito que a gente chama axiomático, né? Ele propôs alguns postulados que são verdades que você assume sem demonstração, verdades evidentes, que você parte delas para fazer outras demonstrações de teoremas. Ele assumiu alguns postulados e construiu todo um pensamento geométrico alicerçado nesses postulados. Quem são esses postulados de Euclides? Quais eram os postulados de Euclides? São 5 os postulados de Euclides. O primeiro deles é que a gente pode traçar uma única reta ligando quaisquer dois pontos. Veja, é algo tão intuitivo e evidente que Euclides assumiu como um postulado ou como um axioma. Aqui a gente está falando axioma e postulado como palavras sinônimas, né? Bom, então por dois pontos passa uma única reta, tá certo? Esse era o primeiro postulado assumido por Euclides. Segundo dos 5 postulados, uma linha reta pode ser prolongada de uma única maneira indefinidamente, né? Não de mais de uma maneira, de uma única maneira. Esse é o segundo postulado de Euclides. Terceiro postulado, pode-se traçar um círculo com qualquer centro e qualquer raio, né? Dado um centro e um raio, eu posso traçar um círculo, uma circunferência. Esses postulados que parecem um tanto quanto evidentes, mas para que mesmo que a gente está querendo postular estas verdades? É porque estas verdades são as verdades necessárias para construir uma série de relação entre objetos geométricos e produzir uma geometria com base em axiomas, uma geometria que pode ser deduzida a partir de determinados axiomas. Quarto axioma de Euclides é que todos os ângulos são retos, né? Todos os ângulos retos são iguais, perdão. Então, se eu tenho duas retas que se cruzam formando 4 ângulos idênticos, esses ângulos são chamados retos, os ângulos retos são ângulos idênticos. Tem a mesma medida, né? Por um ponto exterior, esse é o quinto postulado de Euclides, por um ponto exterior a uma reta dada, ambas no mesmo plano, né, a reta e o ponto no mesmo plano, existe uma única paralela à reta dada. Veja, também é uma verdade que nos parece bastante intuitiva, né? Por uma reta e por um ponto fora dela, por esse ponto fora dela passa uma única reta que é paralela à reta inicialmente dada, né? Também bastante intuitivo. Pois bem, com base nesses 5 axiomas, Euclides construiu inúmeros teoremas da geometria e matemáticos que vieram depois de Euclides também construíram uma geometria apoiada nesses axiomas. Em particular, o quinto axioma de Euclides, que é o axioma, o postulado das paralelas,
sempre foi muito investigado por matemáticos que vieram posteriormente a Euclides. O próprio Euclides investigou bastante esse quinto axioma, né? A princípio, alguns matemáticos levantaram a hipótese de que talvez ele não fosse um postulado, não fosse um axioma, que talvez ele pudesse ser demonstrado a partir dos outros axiomas, que ele fosse, portanto, um teorema, tá certo? Bom, muitos foram os matemáticos que investiram grande tempo das suas pesquisas para tentar verificar se esse quinto postulado de fato era um teorema e não um postulado, né? Bom, os primeiros avanços significativos a respeito desse assunto se devem a Saccheri, um matemático que era um padre jesuíta, viveu por volta do século XVI para o XVII. O Saccheri, ele, na verdade, 17 para o século XVIII, o Saccheri viveu. Ele propôs uma forma diferente de investigar questões relacionadas ao quinto postulado. Enquanto os matemáticos estavam tentando verificar se o quinto postulado era de fato um postulado ou não, ele propôs o seguinte: vou tentar fazer uma demonstração por absurdo. Eu vou assumir o contrário do que afirma o quinto postulado, né? Ele diz o quinto postulado que por um ponto fora de uma reta passa uma única paralela à reta dada. Ele falou, vou assumir o contrário disso e tentar encontrar alguma contradição. Se eu encontro uma contradição, a conclusão que eu chego, qual é? É que o quinto postulado está furado, ele não é um axioma, tá certo? Pois bem, o que Saccheri encontrou foi um resultado absolutamente surpreendente. Ele tentava chegar numa contradição e não conseguia chegar em contradição nenhuma, mesmo assumindo que por um ponto fora de uma reta passam infinitas retas paralelas ou não passa nenhuma reta paralela à reta dada. Isso foi um grande avanço para as pesquisas na área de geometria, especificamente da geometria axiomática. Matemáticos posteriores ao Saccheri, como Gauss, Bolyai, Lobachevsky e Riemann, propuseram uma geometria diferente em que esse quinto postulado fosse formulado de uma maneira diferente. Já que formulações diferentes dele não implicam em contradições no corpo da geometria euclidiana, esses matemáticos propuseram uma formulação diferente para o quinto postulado de Euclides. Quais foram essas formulações, né? Uma das formulações, o que gerou as chamadas geometrias hiperbólicas, é que por um ponto dado, então mudou-se o quinto postulado de Euclides, por um ponto dado fora da reta, R, existe mais de uma paralela à reta R. Né? É difícil imaginar, né? Eu tenho uma reta, um ponto fora dela, e por esse ponto existe mais de uma reta paralela à reta dada. É claro que para você tentar imaginar essa situação proposta aqui na geometria hiperbólica, a tua noção de plano tem que ser uma noção de plano que tem algum tipo de curvatura, né? Eu tenho aqui um exemplo de um plano, parece uma sela de cavalo, né? Olha, aqui está uma reta dada, um ponto fora dela, e por esse ponto, dependendo dessa curvatura, eu posso ter infinitas retas paralelas a essa reta dada, né? E com esse novo postulado, esse novo quinto postulado, foram construídas várias geometrias chamadas hiperbólicas, e um outro tipo de geometria que também foi construído nessa mesma época, né? Geometrias em que o quinto postulado passa a ser o seguinte: por um ponto P fora da reta R, não existe nenhuma paralela à reta R. Então, na hiperbólica, assume-se que existem infinitas retas, passando por esse ponto, que são paralelas à reta dada. Na geometria elíptica, assume-se que não existe nenhum. Tá? Geometria elíptica ou esférica. A esfera é um exemplo de uma geometria elíptica onde isso acontece. Nas esferas, as retas são circunferências máximas, né? É fácil você tentar imaginar isso, né? Se eu faço uma reta traçada aqui em cima do chão, aqui, né? A reta não tem começo, não tem fim. Agora, se eu imagino que a Terra é uma esfera, essa linha que não tem começo e não tem fim, ela se fecha em cima da esfera como uma circunferência máxima. Então, na superfície de uma esfera, a reta é uma circunferência máxima. Então, ó, tem uma reta que é essa azul aqui, que é uma circunferência máxima. Tem um ponto fora dela, tá certo? Essa geometria elíptica assume que por esse ponto não passa nenhuma paralela a essa reta azul. E é verdade. Qualquer circunferência máxima que eu traço aqui na superfície da esfera passando por esse ponto, sempre cruzará a reta ou a circunferência, né, azul em um ponto, tá certo? Na verdade, cruzará em dois pontos, tá certo? Bom, pois bem, esses dois axiomas, esse quinto axioma formulado dessas duas maneiras diferentes,
produziu duas geometrias diferentes que, a princípio, não tinham grandes aplicações, mas que foram, posteriormente, à sua formulação, muito utilizadas, por exemplo, na teoria da relatividade de Einstein, tá certo? Só para a gente fazer uma síntese dessas geometrias, a gente pode dizer o seguinte: as geometrias esféricas são as geometrias de curvatura positiva, esféricas ou elípticas, são as geometrias de curvaturas positivas, e veja que resultado estranho que pode produzir uma geometria elíptica ou esférica, né? Um triângulo em cima de uma esfera, a soma dos seus ângulos é maior do que 180 graus. Numa outra geometria, que é a geometria hiperbólica, com curvatura negativa, que a gente também diz, a soma dos ângulos de um triângulo nessa superfície hiperbólica, a soma dos ângulos é menor do que 180 graus, menor do que dois ângulos retos. E na geometria plana, o resultado clássico que a gente sabe que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, 180 graus. Dá para a gente dizer que a geometria euclidiana ela está num intermediário, né? Ela está no meio do caminho entre a geometria hiperbólica e a geometria esférica ou elíptica, tá certo? Bom, eu tenho a propor agora que a gente investigue uma atividade prática, que a gente possa brincar um pouco de conhecer alguns elementos de uma geometria não euclidiana, como, por exemplo, a geometria em cima da superfície de uma esfera. E para isso, eu tenho uma proposta de construção de um dispositivo aqui, que é bastante simples. Ele pode ser feito com esses materiais aqui, né? Uma bola de isopor, que a gente pode encontrar em papelarias, uma folha de acetato, essas folhas que a gente utiliza para retroprojetor, canetas que escrevam nessa folha de acetato, elástico, uma fita de dupla face, um adesivo de dupla face, tesoura e régua. Com isso daqui a gente constrói uma belíssima atividade de investigação em geometrias não euclidianas, mais especificamente na geometria em cima de uma esfera. Primeiro passo da construção necessário é o seguinte: devo cortar uma tira de acetato de tal forma que essa tira passe perfeitamente em volta da esfera de isopor, certo? E prendo isso com uma dupla face. Então eu vou produzir algo assim, né? Como se fosse um anel feito nesse acetato. E esse anel se encaixa perfeitamente, com uma folguinha. É sempre bom deixar uma folga para ele se encaixar na esfera de isopor. Pego esse anel, abro esse anel e faço marcações de ângulos. Que marcação eu quero fazer? Eu quero fazer 360 graus, uma volta inteira, tá certo? Então aí faço uma proporcionalidade para determinar a escalinha e tem que ter 360 graus na volta toda, certo? O que mais eu vou precisar em seguida? Vou precisar mais 4 tiras de acetato. Na verdade, meu objetivo final é construir um dispositivo como esse daqui, tá certo? Que além daquele anel principal, ele tem mais um anel aqui e outro anel aqui, tá? Uma semicircunferência e outra semicircunferência. Pois bem, essas semicircunferências, elas são formadas de 4 tiras de acetato. Uma tira que está aqui, a outra que está aqui, a outra que está para cá, a outra que está para cá, são essas 4 tirinhas. Então, corto as 4 tiras de acetato. Qual é a escala que eu vou colocar aqui nas tiras de acetato, né? Eu vou colocar do 0 ao 90 graus, tá bem? Então, eu faço marcações aqui de 0 até 90 graus em cada uma dessas tiras. E fixo essas tiras com o adesivo dupla face na tira principal. Fixo uma aqui, a outra aqui, a outra aqui, a outra aqui. Na verdade, de 90 em 90 graus, né? Do 0 ao 90 graus, fixo a primeira. Do 90 ao 180 a segunda, aqui 270 a terceira, 360 a quarta. Fecho esse anel e prendo tudo aqui em cima. Isso que a gente acabou de construir, a gente pode batizar com o nome de transferidor esférico. Na verdade, é um instrumento para a gente medir ângulos em cima da esfera. Então, é um instrumento que vai ser útil, por exemplo, para a gente investigar a seguinte questão. Acabamos de ver que um triângulo esférico, a soma dos ângulos internos é maior que 180 graus. Esse transferidor esférico vai permitir que a gente verifique isso, tá certo? Como é que funciona esse transferidor esférico? Ele se encaixa em cima da esfera. Eu posso utilizar também elásticos para fazer circunferências máximas em cima da esfera, que são circunferências que representam retas. E aqui, ó, fiz aqui um desenho de um triângulo esférico. Eu coloquei um elástico em cima dessa esfera de isopor, um elástico de tal forma que ele faça uma circunferência máxima. Coloquei outro elástico, cor de laranja, também fazendo uma circunferência máxima, e um terceiro elástico, e marquei estes ângulos, tá certo?
como que eu posso tomar a medida destes ângulos aqui, né? Bom, o nosso transferidor esférico ajuda a tomar essas medidas. Veja como ele funciona. Então, por exemplo, olha, vou tomar uma medida desse ângulo aqui, ó, tá? O ângulo entre esse elástico vermelho e o elástico laranja. Encaixo o meu transferidor esférico certinho aqui nesse ponto, né, nesse vértice do triângulo esférico. O que que acontece? Esse ângulo aqui é equivalente a esta abertura aqui, essa abertura que seria como se fosse na linha do equador dessa esfera. Então, posiciono o transferidor esférico de tal forma que eu consiga medir esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui na tira principal do transferidor esférico. Meço esse ângulo, ele corresponde a esse daqui. Mudando a posição do transferidor esférico, eu posso medir todos os outros ângulos. Esse triângulo esférico, por exemplo, a soma dos ângulos internos dele é cerca de 257 graus, mais do que 180 graus. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês essa esferinha construída, tá? Para não parecer que veio do além, né? Olha aqui, ó. A esferinha está construída aqui. Esse daqui é o transferidor esférico, que eu havia dito. Aqui está a esferinha, tá? Ó, esse era o triângulo que eu estava medindo a soma dos ângulos internos, tá certo? Utilizando esse transferidor esférico. Bom, inúmeras atividades interessantíssimas em cima da superfície de uma esfera podem ser construídas, né? Então, por exemplo, vou propor aqui uma atividadezinha bem curiosa, bem interessante, né? Eu posso fazer o seguinte, em cima da superfície da esfera, eu posso construir um modelo do globo terrestre. Eu posso traçar uma circunferência máxima, que é a linha do Equador, uma outra circunferência máxima, que é o meridiano de Greenwich. Aí eu posso, utilizando latitudes e longitudes, encontrar pontos em cima dessa esfera que representem cidades do globo terrestre. Então, por exemplo, São Paulo, que está aproximadamente a 46 graus oeste e 23 graus sul, né? Fácil, olha, eu posso, com o transferidor esférico, a partir de Greenwich, eu pego 46 graus para oeste e depois posiciono o transferidor esférico em cima de um meridiano aqui, né, passando pelo 46, e marco um ângulo de 23 graus sul. Essa é a representação de São Paulo. Tá? Posso fazer a representação de uma cidade em outro país, por exemplo, Lisboa, que está a 38 graus norte e cerca de 9 graus oeste de Greenwich. Fazendo a representação dessas duas cidades, eu posso passar um elástico por essas duas cidades, formando uma circunferência máxima, e a partir da medida do ângulo entre Lisboa e São Paulo em cima de uma circunferência máxima, eu posso calcular a distância São Paulo e Lisboa. É só fazer uma proporcionalidade direta, né? Posso utilizar o raio da Terra, medida conhecida. Posso fazer o comprimento da Terra 2πr, como se fosse uma circunferência. O comprimento da Terra está para 360 graus, assim como o ângulo entre São Paulo e Lisboa está para x. Encontro a distância entre São Paulo e Lisboa por meio aí de uma atividade em cima das esferas de isopor, tá certo? Bom, outra atividade bem curiosa aqui, né? Uma proposta de um encontro internacional bem maluco, de matemáticos, né? Olha só aqui, ó, o cartaz desse encontro internacional. Primeiro encontro mundial das paralelas, promovido pela região norte do Brasil. Transporte gratuito de Macapá, no Amapá. Olha aqui a localização geográfica, né? Praticamente 0 grau norte, então está em cima da linha do Equador. 51 graus oeste. Essa é a localização de Macapá. E a outra cidade, Rorainópolis, que fica em Roraima, também 0 grau norte, 0 grau e 56 minutos, 0 grau norte, praticamente em cima da linha do Equador, e 60 graus oeste. Essas duas cidades, então, ambas cidades estão em cima da linha do Equador. Aí a brincadeira é a seguinte, né? É o encontro mundial das paralelas. Se eu traço uma perpendicular, a linha do Equador aqui, linha que passa por Rorainópolis e Macapá. Se eu traço uma perpendicular aqui, elas vão se encontrar? Elas não se encontrariam se eu tivesse numa geometria euclidiana do plano. Mas como eu estou numa geometria de uma esfera, o que vai acontecer com essas paralelas? Elas vão se encontrar. Qual é o local que elas vão se encontrar? Elas vão se encontrar no Polo Norte, né? Não é verdade? Na verdade, se encontram no Polo Norte e no Polo Sul, né? Mas a brincadeira aqui está dizendo que é para seguir para o norte, né? Então a brincadeira é que o encontro se dá lá no Polo Norte. Veja, é um exemplo de uma geometria não euclidiana.
uma geometria em que o que acontece? Não existem retas paralelas, não existem retas paralelas. Se eu tenho uma reta por um ponto fora dela, qualquer reta que eu traço por esse ponto jamais será paralela à reta inicialmente dada. Sempre ela vai se cruzar com a reta inicialmente dada, como aconteceu no nosso encontro mundial das paralelas. Tá certo? Bom, nesse encontro a gente falou um pouquinho de um modelo de geometria euclidiana, o modelo da geometria na superfície de uma esfera. No próximo encontro a gente vai falar de um segundo modelo de geometria não euclidiana, também bem aplicado em contexto real. Ok? Até a próxima.